Qual é o seu sonho? Existe uma pergunta que a maioria das pessoas evita responder com honestidade brutal, não porque não saiba a resposta, mas porque sabe exatamente o que ela implica. A pergunta é simples: qual é o seu sonho? Não o sonho socialmente aceitável. Não o sonho que parece razoável. Não o sonho que cabe na sua realidade atual. O seu sonho real. Aquele que você raramente fala em voz alta porque parece grande demais, distante demais, imprudente demais. A maioria das pessoas abandona seus sonhos muito antes de tentar realizá-los. Não porque falte capacidade, mas porque falta permissão interna. Elas se convencem de que não é prático, não é o momento, não tem recursos, não tem contatos, não tem dinheiro, não tem tempo, mas isso é apenas a camada superficial. O verdadeiro motivo é medo, medo de falhar publicamente, medo de parecer ridículo, medo de descobrir que talvez não sejam tão capazes quanto gostariam de acreditar. Simon Squibb constrói uma ideia central que é desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. Ninguém virá salvar você, ninguém virá conceder autorização. Ninguém baterá na sua porta dizendo que você foi escolhido. Se você não assumir responsabilidade radical pelo seu próprio sonho, ele simplesmente morre silenciosamente. Observe como isso funciona na prática. Uma criança diz que quer ser astronauta. Todos incentivam. Um adolescente diz que quer abrir uma empresa. Começam as perguntas sobre estabilidade. Um adulto diz que quer largar o emprego e construir algo próprio. A reação passa a ser preocupação. A sociedade tolera sonhos enquanto eles são inofensivos. Quando eles começam a exigir risco real, a tolerância desaparece. A questão central não é possível? A questão central é: o que você está disposto a fazer para tornar possível? Existe uma diferença brutal entre desejar algo e assumir compromisso com aquilo. Desejo é emocional. Compromisso é comportamental. Desejo diz: seria incrível. Compromisso diz: eu vou reorganizar minha vida para isso. A maioria das pessoas trata sonho como fantasia. Pessoas que realizam tratam sonho como projeto. E aqui está o primeiro ponto de transformação. Um sonho só começa a se tornar real quando deixa de ser abstrato. Enquanto ele está apenas na sua cabeça, ele não exige nada de você. No momento em que você escreve, define, detalha e transforma em objetivo concreto, ele começa a cobrar ação. Pense em alguém que quer abrir um negócio. Enquanto a ideia está solta, é confortável. No momento em que essa pessoa define qual problema vai resolver, para quem vai vender, quanto precisa faturar, quanto tempo vai dedicar por dia, tudo muda. O sonho deixa de ser entretenimento mental e passa a ser responsabilidade. A maioria das pessoas evita essa transição. Porque quando você transforma sonho em plano, você também cria a possibilidade real de fracasso. E isso fere o ego. Mas aqui está a verdade estratégica. Não realizar seu sonho também é um fracasso. Apenas é um fracasso silencioso, socialmente aceitável e emocionalmente anestesiado. Simon enfatiza algo poderoso. Você não precisa começar grande. Você precisa começar. A obsessão por condições perfeitas paralisa. Pessoas esperam ter dinheiro suficiente, conhecimento suficiente, tempo suficiente, mas quase ninguém começa preparado. Preparação vem depois da ação, não antes. Imagine alguém que quer escrever um livro. Ela passa anos dizendo que precisa estudar mais, ler mais, organizar melhor as ideias, mas nunca escreve o primeiro capítulo. Em contraste, alguém começa escrevendo 10 minutos por dia, imperfeito, desajeitado, inseguro. Após um ano, essa segunda pessoa tem um manuscrito. A primeira tem apenas justificativas sofisticadas. O movimento gera clareza. A ação gera competência. A prática reduz o medo. Existe um padrão comportamental que destrói sonhos: esperar validação externa antes de agir. A pessoa quer que amigos aprovem, que família apoie, que o mercado confirme. Mas validação é consequência de resultado, não pré-requisito. Quem começa quase sempre começa sozinho. E aqui entra uma mudança de mentalidade essencial. O seu sonho não precisa ser compreendido por todos.
Ele precisa ser executado por você. Muitas pessoas confundem dificuldade com sinal de que não é o caminho certo. Mas dificuldade é parte do processo de expansão. Quando você começa algo novo, você está operando fora da sua zona de competência atual. É natural se sentir inadequado no início. Isso não é um sinal para parar. É um sinal de crescimento. Sonhos grandes exigem que você se torne uma versão maior de si mesmo. E isso dói. Exige disciplina onde antes havia procrastinação. Exige coragem onde antes havia desculpas. Exige foco onde antes havia dispersão. E aqui está uma pergunta desconfortável. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje pelos próximos 5 anos, estará mais perto ou mais longe do seu sonho? Porque a verdade brutal é que sonhos não morrem por falta de talento. Eles morrem por falta de decisão diária consistente. Sonho não é evento, é processo, não é inspiração, é repetição. Existe também outro ponto central. Muitas pessoas escolhem sonhos que impressionam os outros, mas não satisfazem a si mesmas. Isso cria uma armadilha silenciosa. A pessoa trabalha duro, conquista algo e ainda assim sente vazio. Porque não era o sonho dela, era uma expectativa social internalizada. Pergunte a si mesmo com honestidade. Se ninguém pudesse ver, se ninguém pudesse julgar, se ninguém pudesse aplaudir, o que você realmente escolheria construir? Esse exercício elimina a vaidade e deixa apenas essência. Quando você identifica um sonho autêntico, algo muda internamente. A motivação deixa de ser forçada. Ela passa a ser energética. Você começa a pensar sobre aquilo naturalmente. Começa a observar oportunidades relacionadas. Começa a conectar pontos. Mas cuidado. Sonho sem estrutura vira frustração. Então aqui está o primeiro passo prático. Transforme seu sonho em uma declaração específica. Não quero ter sucesso. Isso não significa nada. Sucesso em quê? Em quanto tempo? Fazendo o quê? Para quem? Escreva algo concreto. Quero construir um negócio digital que fature X por mês em 2 anos, ajudando tal público a resolver tal problema. Agora, você tem algo mensurável. O segundo passo é decompor. Se o objetivo é de 2 anos, o que precisa acontecer em 1 ano? E em 3 meses? E nesta semana? Sonhos são executados em blocos pequenos. Pessoas falham porque tentam mudar de vida inteira em 1 mês. O cérebro entra em resistência. A chave é progresso sustentável. Imagine seu sonho como escalar uma montanha. Se você olhar apenas para o topo, pode parecer impossível. Mas se você olhar para o próximo passo, ele é executável. E depois outro. E outro. O erro não é sonhar grande. O erro é não criar um sistema para avançar. Outra mudança fundamental. Responsabilidade total. Enquanto você culpa circunstâncias, você entrega poder. Pode ser verdade que você não teve privilégios. Pode ser verdade que começou atrás. Mas permanecer focado nisso não altera o futuro. Foco em ação altera. Responsabilidade não é culpa. É controle. É dizer, independentemente do ponto de partida, eu assumo o próximo movimento. E esse é o ponto em que a maioria desiste. Porque assumir responsabilidade elimina desculpas. E desculpas protegem o ego. Mas aqui está o custo invisível de não assumir. Arrependimento acumulado. Se você conversar com pessoas no final da vida, raramente ouvirá arrependimento por ter tentado algo ousado e falhado. Você ouvirá arrependimento por não ter tentado. O sonho que você ignora hoje se transforma em frustração silenciosa amanhã. E talvez a pergunta mais importante não seja qual é o seu sonho. Talvez seja quem você precisa se tornar para torná-lo inevitável. Porque no fim, o sonho é menos sobre alcançar algo externo e mais sobre o processo de transformação interna que ele exige. Se você decidir hoje que não vai mais tratar seu sonho como fantasia, mas como projeto estratégico de vida, tudo muda. Sua agenda muda, suas prioridades mudam, suas conversas mudam, seu círculo social começa a se ajustar. E isso pode ser desconfortável, mas crescimento raramente é confortável. A questão não é se você é capaz, a questão é se você está disposto a agir apesar do medo.
Porque medo nunca desaparece antes da ação. Ele diminui depois dela. Seu sonho não precisa da sua confiança total para começar. Ele precisa da sua decisão. E decisão é um corte. É abandonar alternativas. É escolher um caminho e sustentar. No momento em que você decide seriamente, o mundo começa a reagir de forma diferente. Não magicamente. Mas você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Passa a buscar recursos. Passa a aprender de forma direcionada. Mas tudo começa com uma pergunta respondida com honestidade radical. Qual é o seu sonho? E mais importante, o que você fará hoje que prova que ele é real? Parte 2. Existe um momento invisível que separa pessoas comuns de pessoas que constroem algo extraordinário. Não é talento, não é sorte, não é dinheiro inicial. É o momento em que a pessoa para de se perguntar, e se der errado? E começa a perguntar, como eu faço isso funcionar? Essa mudança parece sutil, mas é estrutural. Enquanto sua mente está focada em risco, ela busca justificativas para não agir. Quando sua mente foca em construção, ela começa a procurar soluções. A maioria das pessoas vive no modo defensivo. Trabalham para evitar perdas, evitar críticas, evitar desconforto. Pessoas que perseguem sonhos vivem no modo ofensivo. Elas trabalham para criar algo, construir algo, expandir algo. E aqui está um ponto essencial. O seu ambiente atual foi desenhado para manter você exatamente onde está. Seus hábitos, suas amizades, suas rotinas, suas distrações digitais, tudo isso forma um sistema. E sistemas sempre produzem resultados previsíveis. Se você quer resultados diferentes, precisa alterar o sistema. Não apenas aumentar esforço dentro do mesmo padrão. Por exemplo, alguém que diz que quer abrir um negócio, mas passa 4 horas por noite consumindo conteúdo aleatório nas redes sociais, está operando em um sistema incoerente com o próprio sonho. Não é falta de capacidade, é falta de alinhamento estrutural. Sonho exige reorganização. Reorganização de tempo, reorganização de energia, reorganização de identidade. Sim, identidade. Porque você nunca age de forma consistente contra a identidade que acredita ter. Se você se vê como alguém inseguro, cada dificuldade reforça essa narrativa. Se você se vê como alguém em construção, cada dificuldade vira parte do processo. Simon Squibb toca em algo profundo quando fala sobre começar antes de se sentir pronto. A sensação de prontidão é ilusória. O cérebro busca segurança. Mas crescimento exige exposição. Pense em aprender a nadar. Você pode assistir vídeos, ler livros, entender teoria. Mas em algum momento precisa entrar na água. E os primeiros minutos serão desconfortáveis. Você se sentirá desajeitado. Engolirá água. Ficará tenso. Mas é exatamente isso que desenvolve habilidade. Com sonhos é igual. Você só desenvolve competência executando. Outro ponto crítico é a relação com o fracasso. A maioria das pessoas trata fracasso como veredito final. Pessoas que constroem algo tratam fracasso como feedback. Se um projeto não funciona, a pergunta não é, eu sou incapaz? A pergunta é, o que não funcionou e o que posso ajustar? Essa mentalidade muda tudo, porque transforma dor em dado. Em vez de ferir o ego, a experiência alimenta a estratégia. Mas existe um obstáculo psicológico poderoso. Comparação. Vivemos em uma era onde você vê o resultado final das pessoas, mas nunca vê o processo completo. Você vê o empresário bem-sucedido, mas não vê os anos de tentativa invisível. Você vê o criador consolidado, mas não vê os vídeos com poucas visualizações no início. Comparação descontextualizada destrói consistência. Você precisa comparar apenas 2 versões, você de ontem e você de hoje. Se houve progresso, mesmo pequeno, você está no caminho. E aqui entra um princípio prático decisivo. Consistência supera a intensidade esporádica. Muitas pessoas se empolgam por uma semana, trabalham obsessivamente, depois param, depois recomeçam. Esse padrão cria frustração e reforça a crença de incapacidade,
Em vez disso, construa a disciplina mínima diária, pequena, mas inegociável. Se o seu sonho envolve criação de conteúdo, publique mesmo que não esteja perfeito. Se envolve estudar, estude mesmo que seja 30 minutos focados. Se envolve construir negócio, avance em uma tarefa estratégica por dia. O segredo não está em explosões de motivação. Está em repetição estruturada. Outro ponto que poucas pessoas entendem. Seu círculo social influencia dramaticamente o tamanho do seu sonho. Se você convive apenas com pessoas que priorizam estabilidade acima de crescimento, seu referencial será limitado. Não por maldade delas, mas por perspectiva. Expansão exige exposição a novas referências. Isso pode significar buscar mentores digitais, comunidades online, eventos, livros, conversas estratégicas. O ambiente molda padrão de pensamento. Mas atenção, mudar de ambiente não significa desprezar o passado. Significa ampliar horizontes. Existe também a questão do dinheiro. Muitas pessoas associam sonho à necessidade de capital inicial elevado. Isso cria bloqueio imediato. Mas grande parte dos projetos modernos pode começar com baixo investimento financeiro e alto investimento de tempo e energia. A verdadeira moeda inicial é comprometimento. Se você está disposto a aprender, testar, ajustar, persistir, você já possui o ativo mais raro. Outro ponto transformador é entender que você não precisa enxergar todo o caminho. Precisa enxergar o próximo movimento lógico. Imagine dirigir à noite. Você não vê toda a estrada até o destino. Você vê alguns metros iluminados pelo farol, e isso é suficiente para continuar avançando. Sonhos funcionam assim. Clareza total é consequência de movimento, não pré-requisito. Existe ainda um elemento emocional pouco discutido: solidão temporária. Quando você decide levar seu sonho a sério, pode sentir que está se distanciando de antigas conversas, antigos hábitos, antigos padrões. Isso pode gerar desconforto interno, mas muitas vezes é sinal de transição. Crescimento cria desalinhamento com versões antigas de você mesmo. E aqui surge uma escolha silenciosa. Você prefere pertencimento confortável ou evolução desconfortável? Porque muitas pessoas sacrificam sonhos para manter aceitação social. Mas o custo oculto é viver uma vida que não reflete seu potencial. Outro ponto crucial. Sonhos exigem tolerância à incerteza. Empreender, criar, inovar, tudo isso envolve variáveis imprevisíveis. Se você precisa de garantias absolutas para agir, ficará paralisado. Desenvolver tolerância à incerteza é como fortalecer um músculo. Começa com pequenas exposições ao risco controlado. Pequenas decisões corajosas. Pequenas iniciativas. Com o tempo, sua mente passa a interpretar risco como oportunidade, não ameaça. Mas tudo isso exige uma decisão clara. Você quer conforto imediato ou construção de longo prazo? Porque na prática, a maioria das pessoas escolhe recompensas rápidas. Entre assistir algo passivamente ou construir algo ativamente, escolhe o que exige menos energia. Só que recompensas rápidas acumulam estagnação. Construção lenta acumula poder. E poder aqui não é status, é autonomia. É liberdade de escolha. É capacidade de dizer não ao que não faz sentido. Seu sonho, quando executado com consistência, aumenta seu nível de autonomia. Mas autonomia nunca vem antes da responsabilidade. Então observe sua rotina com honestidade brutal. Quanto do seu tempo está alinhado com seu sonho? Quanto está apenas preenchendo vazio? Se você não agenda seu sonho, você agenda sua estagnação. Pessoas bem-sucedidas não encontram tempo, elas criam tempo, eliminam excessos, cortam distrações, reduzem compromissos não essenciais. Isso exige desconforto inicial, mas libera energia estratégica. E aqui vai um exercício prático imediato. Pegue seu objetivo principal e pergunte: qual é a ação mínima diária que, se executada por um ano inteiro, me colocaria em posição avançada? Não pense em algo grandioso. Pense em algo sustentável. Depois, transforme isso em compromisso público ou pelo menos documentado. Escreva. Torne visível.
Quando você externaliza compromisso, sua probabilidade de execução aumenta. Mas lembre-se, ninguém virá cobrar você. A disciplina é autoimposta. E isso nos leva a um ponto fundamental. Maturidade é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Sonhos são construídos no invisível antes de se tornarem visíveis. A pergunta agora não é mais se você tem um sonho. A pergunta é se você está disposto a pagar o preço silencioso da construção. Porque todo sonho tem um custo: tempo, energia, conforto, ego, segurança momentânea. A maioria das pessoas quer o resultado, mas evita o preço. E você? Está disposto a se tornar a pessoa que seu sonho exige? Parte 3. Existe um ponto na jornada em que entusiasmo já não é suficiente. A fase inicial passou, a empolgação diminuiu, a novidade desapareceu. E agora resta apenas o trabalho repetitivo, muitas vezes invisível e sem aplausos. É aqui que a maioria abandona. Não porque o sonho deixou de importar, mas porque o processo deixou de ser excitante. Esse é o teste real. Sonhos não são destruídos pela falta de desejo. São destruídos pela incapacidade de sustentar disciplina quando o brilho inicial se dissolve. Você precisa entender algo fundamental. Motivação é um impulso emocional. Disciplina é uma decisão estrutural. Motivação varia. Disciplina é construída. Imagine alguém que decide ficar em forma. No início há vídeos inspiradores, planos novos, roupas novas. 2 semanas depois, o corpo dói. Os resultados ainda são pequenos e o entusiasmo começa a cair. Quem depende apenas de motivação para continuar, para. Quem construiu disciplina continua mesmo sem vontade. Com sonhos profissionais ou pessoais, é exatamente igual. Existe um conceito invisível que determina seu sucesso: fricção. Tudo que você quer construir enfrenta fricção interna e externa. Fricção interna é a preguiça, a dúvida, o medo, a autocrítica. Fricção externa é falta de recursos, críticas, obstáculos logísticos. A pergunta não é como eliminar fricção. A pergunta é como reduzir fricção suficiente para continuar avançando. Por exemplo, se você quer escrever todos os dias, mas depende de estar inspirado, você criou fricção emocional alta. Se você define um horário fixo, um local fixo e uma meta mínima clara, você reduz fricção decisional. Menos energia gasta decidindo, mais energia executando. Estratégia vence emoção. Outro ponto crucial é a gestão de energia. Muitas pessoas acreditam que não têm tempo para seus sonhos, mas tempo raramente é o verdadeiro problema. O problema é energia fragmentada. Se você acorda e imediatamente consome notificações, notícias, mensagens, sua mente já começa reativa. Quando finalmente tenta trabalhar no seu sonho, sua energia mental está dispersa. Construção exige blocos de foco profundo. Você não precisa de 10 horas por dia. Precisa de 1 hora intensa, consistente, protegida. Protegida de distrações. Protegida de interrupções. Protegida de autossabotagem. E aqui surge algo desconfortável. Muitas pessoas sabotam o próprio sonho porque ele ameaça a identidade atual. Se você sempre foi visto como alguém comum, discreto, previsível, crescer pode gerar tensão social. As pessoas podem reagir com surpresa, ironia ou até resistência. Não necessariamente por maldade, mas porque sua mudança desafia a estabilidade delas. Crescer exige suportar interpretações erradas temporárias. Você precisa decidir se a opinião momentânea dos outros tem mais peso do que sua visão de longo prazo. Outro elemento central é clareza de prioridade. Se tudo é importante, nada é importante. Quando você define um sonho principal, inevitavelmente precisa dizer não para outras coisas. Isso pode significar menos eventos sociais, menos consumo passivo, menos distração. E isso pode gerar desconforto. Mas toda escolha cria renúncia. O que destrói muitos sonhos não é falta de oportunidade, é excesso de dispersão. A pessoa começa um projeto. No meio do caminho surge outra ideia, depois outra e outra. Nenhuma recebe tempo suficiente para maturar. Foco não é fazer muitas coisas,
É fazer uma coisa por tempo suficiente para gerar resultado. Imagine plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se está crescendo. Você interrompe o processo. Muitos fazem isso com seus projetos. Mudam estratégia antes de obter dados suficientes. Desistem antes do ciclo mínimo de aprendizado. Persistência inteligente não é insistir cegamente. É ajustar mantendo direção. E aqui entra a importância de métricas. Se você quer transformar sonho em projeto real, precisa medir progresso, não apenas sentir. Sentimentos são instáveis. Métricas são concretas. Quantas horas dedicou esta semana? Quantos contatos fez? Quantas tentativas executou? Quantos aprendizados registrou? Quando você mede, você melhora. Outra armadilha perigosa é romantizar o sofrimento. Algumas pessoas acreditam que quanto mais difícil, mais nobre. Mas dificuldade desnecessária é desperdício. Ser estratégico significa buscar atalhos legítimos, aprender com quem já percorreu o caminho, evitar erros previsíveis. Isso não elimina esforço, apenas torna esforço inteligente. Existe também uma diferença crítica entre estar ocupado e estar avançando. Você pode passar o dia resolvendo tarefas periféricas e sentir que trabalhou muito. Mas se essas tarefas não movem a variável principal do seu sonho, você apenas girou em círculos. Pergunte diariamente: qual é a ação de maior impacto que posso executar hoje? Não a mais fácil, não a mais confortável, a mais impactante. Essa pergunta sozinha pode acelerar anos de progresso. Mas tudo isso exige maturidade emocional. Porque haverá dias de dúvida intensa, dias em que resultados parecem inexistentes, dias em que comparação volta, dias em que a mente sugere desistência como forma de alívio. Nesses dias, você precisa lembrar por que começou. E mais importante, precisa lembrar que desconforto não é sinal de fracasso, é sinal de crescimento. Crescimento dói porque estica limites internos. Existe um ponto em que você começa a perceber algo poderoso. O sonho começa a moldar você. Sua disciplina melhora, sua comunicação melhora, sua capacidade de resolver problemas aumenta. Mesmo antes do resultado final, você já está diferente. E talvez essa seja a maior recompensa invisível, porque ao perseguir algo significativo, você expande sua própria percepção de capacidade. Muitas pessoas vivem subestimando a si mesmas, não porque são incapazes, mas porque nunca se colocaram sob pressão construtiva suficiente para descobrir do que são feitas. Seu sonho é um campo de treinamento psicológico. Ele revela seus padrões de fuga, revela sua tolerância ao desconforto, revela seu nível de comprometimento real. E se você continuar avançando apesar de tudo, algo muda profundamente. Você começa a confiar em si mesmo. Autoconfiança verdadeira não vem de afirmações positivas, vem de evidência acumulada de que você faz o que diz que fará. Quando você cumpre compromissos consigo mesmo repetidamente, sua identidade se fortalece. E uma identidade forte sustenta sonhos grandes. A pergunta agora é mais profunda do que no início. Não é apenas qual é o seu sonho. É qual padrão diário você está disposto a sustentar para honrá-lo. Porque no final, sonhos não são realizados por intensidade emocional. São realizados por padrão comportamental. Se você ajustar seus padrões, seus resultados inevitavelmente se ajustam. E isso nos leva ao próximo nível. Transformar sonho em missão. Parte 4. Quando um sonho deixa de ser apenas um desejo pessoal e se transforma em missão, algo estrutural muda dentro de você. Missão não é sobre você apenas. Missão envolve impacto, envolve contribuição, envolve resolver algo maior do que sua própria validação. Enquanto o sonho é apenas sobre provar algo para os outros, ele perde força rapidamente. Mas quando ele passa a ser sobre criar valor real, ajudar pessoas reais, resolver problemas reais, sua energia se torna mais estável. Pense na diferença entre quero ficar rico e quero construir algo que gere tanto valor que a recompensa financeira seja consequência inevitável. A primeira motivação é frágil, depende de status, comparação, aprovação. A segunda é estrutural.
Está ancorada em utilidade. O mercado recompensa utilidade. A vida recompensa utilidade. Pessoas são pagas proporcionalmente à capacidade de resolver problemas relevantes. Isso muda completamente a forma como você enxerga seu sonho. A pergunta deixa de ser, como eu ganho? E passa a ser, qual problema eu resolvo melhor do que a média? Quando você desloca o foco para serviço e solução, você reduz a ansiedade e aumenta a clareza estratégica. Mas há um ponto ainda mais profundo. Missão cria resiliência. Se você constrói algo apenas para si, qualquer dificuldade vira motivo suficiente para desistir. Mas se você constrói algo que impacta outras pessoas, você aguenta mais. Um exemplo simples. Alguém que decide melhorar a própria saúde apenas por estética pode desistir quando os resultados demoram. Mas alguém que decide melhorar a saúde para estar presente na vida dos filhos, para ter energia para construir algo maior, cria uma razão mais forte que a vaidade. Razões superficiais não sustentam jornadas longas. Razões profundas sustentam. E aqui surge uma pergunta essencial. Quem se beneficia quando você realiza seu sonho? Se a resposta é apenas você, talvez ainda falte profundidade. Mas se sua realização cria valor em cadeia, sua motivação ganha musculatura. Outro ponto decisivo é entender que missão exige posicionamento. Você não pode agradar todos. Quando você decide construir algo relevante, inevitavelmente haverá discordância, haverá crítica, haverá pessoas que não entendem. Se você tenta ser aceito por todos, dilui sua mensagem, dilui seu impacto, dilui sua identidade. Missão exige clareza de quem você é e do que representa. Isso exige autoconhecimento. Quais são seus valores inegociáveis? O que você não está disposto a fazer, mesmo que gere dinheiro? Que tipo de pessoa você se recusa a se tornar no processo? Porque realizar um sonho traindo seus próprios valores gera sucesso externo e conflito interno. E conflito interno corrói qualquer conquista. Outra mudança importante: sair da mentalidade de escassez. Muitas pessoas acreditam que oportunidades são limitadas, que sucesso é um jogo de soma zero. Isso cria competição tóxica e medo constante. Mas quando você entende que criar valor expande o mercado, você muda sua postura. Em vez de temer concorrência, você foca em diferenciação. Em vez de copiar, você aprimora. Missão não é sobre ser o único, é sobre ser relevante. E relevância vem de profundidade. Se você decide atuar em uma área, estude profundamente, não superficialmente. Entenda nuances. Entenda dores reais. Converse com pessoas. Teste soluções. Refine. Excelência é construída por imersão. E aqui está um ponto que poucos percebem. A construção do seu sonho pode ser o maior processo de autodescoberta da sua vida, porque ao tentar resolver problemas externos, você confronta seus limites internos, sua impaciência, seu orgulho, sua insegurança, sua tendência a evitar conversas difíceis. Missão força crescimento emocional. E crescimento emocional é o que permite sustentar crescimento material. Sem maturidade, sucesso destrói. Com maturidade, sucesso expande. Existe também a questão da narrativa interna. Como você fala consigo mesmo quando algo dá errado? Você se chama de incapaz? Ou analisa estrategicamente? Sua linguagem interna molda sua resistência psicológica. Se você internaliza cada erro como falha pessoal, sua energia despenca. Se você interpreta erro como parte do processo de lapidação, você continua. Missão exige mentalidade antifrágil. Não apenas resistir a choques, mas usar choques como combustível de aprimoramento. E então, chegamos a algo ainda mais profundo: legado. Mesmo que você não pense nisso conscientemente, todo ser humano deseja que sua existência tenha significado. Realizar um sonho autêntico é uma das formas mais poderosas de construir significado. Não porque você será lembrado por todos, mas porque você saberá que não viveu no modo automático. A maioria das pessoas vive reagindo às circunstâncias. Poucas vivem criando circunstâncias. Criar circunstâncias exige coragem estratégica,
exige assumir riscos calculados. Exige dizer não para caminhos seguros quando eles não estão alinhados, mas também exige planejamento inteligente. Sonhos transformados em missão precisam de modelo claro de execução. Qual é sua proposta de valor? Qual é sua estratégia de crescimento? Como você monetiza? Como você sustenta no longo prazo? Idealismo sem estrutura leva à frustração. Estrutura sem propósito leva ao vazio. Missão integra os dois. E aqui está um exercício decisivo. Imagine que daqui a 10 anos você falhou completamente em realizar seu sonho. O que provavelmente aconteceu? Falta de consistência? Medo? Distração? Conformismo? Agora imagine que daqui a 10 anos você realizou plenamente. O que você fez de diferente? Que decisões tomou? Que hábitos construiu? Que riscos assumiu? Essas duas visualizações revelam caminhos, porque o futuro não é acidente, é consequência acumulada. A cada dia, você está votando em uma versão futura de si mesmo. Quando você procrastina consistentemente, está votando pela versão limitada. Quando executa apesar do medo, está votando pela versão expandida. Missão não é evento épico, é escolha diária silenciosa. E talvez o ponto mais transformador seja este. Você não precisa ser extraordinário hoje. Precisa ser comprometido hoje. Extraordinário é resultado acumulado de compromisso ordinário repetido. Se você internalizar isso, algo muda definitivamente. Você para de esperar o momento perfeito. Você para de esperar sentir-se pronto. Você começa a agir com o que tem, onde está. E ação consistente cria identidade forte. Identidade forte sustenta a missão. Missão bem estruturada transforma sonho em realidade tangível. Agora resta a parte final, a integração de tudo isso em uma decisão definitiva. Parte 5. Agora tudo se resume a uma decisão que é silenciosa, mas definitiva. Até aqui você entendeu que sonho sem ação é fantasia, que motivação é instável, mas disciplina é construída, que foco supera a dispersão, que missão gera resiliência, que identidade sustenta comportamento, que responsabilidade devolve poder. Mas entendimento não transforma ninguém. Decisão transforma. Existe um momento na vida em que você percebe que ninguém está vindo ajustar sua rota. Ninguém vai organizar sua agenda. Ninguém vai acordar mais cedo por você. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai construir por você. Liberdade total é também responsabilidade total. E isso assusta, porque enquanto você acredita que fatores externos controlam sua trajetória, você preserva a desculpa. Quando você aceita que sua direção é resultado das suas escolhas acumuladas, você perde a desculpa, mas ganha poder. A verdade é simples e brutal. Sua vida atual é consequência de padrões repetidos. Seus resultados financeiros, emocionais, profissionais, físicos, todos são reflexo de comportamentos sustentados. Se você quer um resultado diferente, precisa sustentar um padrão diferente por tempo suficiente. Não é complexo, é difícil. E a dificuldade está na constância. Muitas pessoas querem mudar a vida, mas não querem mudar a rotina. Querem novos resultados mantendo os mesmos hábitos. Isso é ilógico. Se seu sonho é prioridade real, ele precisa aparecer na sua agenda diariamente. Não semanalmente. Não quando sobra tempo. Diariamente. Se não aparece na agenda, é ilusão. Existe um conceito central aqui: compromisso irreversível. Enquanto você mantém plano B emocionalmente confortável, seu cérebro nunca se compromete totalmente com o plano A. Você executa parcialmente, arrisca parcialmente, persiste parcialmente. Mas quando você decide internamente que vai até o fim, independentemente do ritmo, algo muda. Sua postura muda, sua energia muda, sua criatividade aumenta. Porque agora não existe saída elegante. Existe adaptação. Isso não significa imprudência. Não significa irresponsabilidade. Significa alinhamento profundo. Se você quer construir algo grande, precisa aceitar que o processo será mais longo do que você imagina e mais desafiador do que parece.
mas também será mais transformador do que você espera. O sonho que você persegue hoje está moldando sua mente, está expandindo sua tolerância ao desconforto, está desenvolvendo habilidades que você nem percebia que precisava. E mesmo que o formato final mude, a pessoa que você se torna no processo nunca será desperdiçada. Agora vamos ao ponto mais honesto de todos. Daqui a 5 anos, você estará 5 anos mais velho de qualquer forma. A pergunta é, estará mais próximo do seu sonho ou apenas mais velho? Tempo vai passar independentemente da sua coragem. A diferença entre arrependimento e realização está nas pequenas decisões diárias. Quando você acorda e escolhe construir em vez de consumir. Quando você escolhe estudar em vez de dispersar. Quando você escolhe executar em vez de planejar eternamente. Quando você escolhe persistir em vez de abandonar ao primeiro desconforto. Essas escolhas parecem pequenas isoladamente, mas acumuladas mudam destino. E aqui está algo que quase ninguém fala. A maioria das pessoas nunca descobre o próprio potencial máximo, porque nunca se coloca sob exigência máxima consistente. Vivem dentro de margens seguras, dentro de expectativas médias, dentro de metas confortáveis. Mas você só descobre sua verdadeira capacidade quando decide operar acima do padrão anterior. Seu sonho é uma convocação, não para provar algo ao mundo, mas para provar a si mesmo que você é capaz de construir algo que antes parecia distante. E talvez o maior ganho não seja o resultado externo. Talvez seja olhar para trás e saber que você não negociou com o medo, que você não escolheu o caminho mais fácil apenas porque era confortável, que você tentou de forma real, que você construiu de forma consistente, que você evoluiu de forma consciente. Existe uma diferença enorme entre viver reagindo e viver criando. Reagir é sobreviver. Criar é liderar a própria história. E você não precisa de permissão para criar, não precisa de credenciais perfeitas, não precisa de condições ideais, não precisa de validação coletiva. Precisa de decisão, precisa de disciplina, precisa de direção. Qual é o seu sonho? Não responda superficialmente. Responda como alguém que entende que essa resposta carrega responsabilidade. E depois pergunte a si mesmo com maturidade: qual é o primeiro movimento concreto que eu posso executar nas próximas 24 horas? Não na próxima semana, não no próximo mês, nas próximas 24 horas, porque sonhos só deixam de ser abstrações quando encontram ação, e ação repetida constrói realidade. No fim, a vida não cobra perfeição, ela cobra posicionamento. Você pode continuar sendo espectador da própria capacidade, ou pode assumir o papel de construtor da própria trajetória. Seu sonho não está esperando condições perfeitas. Está esperando sua decisão, e a decisão é agora.